Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilberto, sou formado em História. Eu estou apresentando uma série de 4 vídeos sobre a Inquisição. No vídeo anterior, que está aqui na descrição, eu falo sobre a Inquisição da Igreja Católica ou medieval. No vídeo de hoje, eu faço um resumo de como essa instituição atuou na Espanha. No próximo falarei dela em Portugal e no último mostrarei o que foi a Inquisição Protestante. Isso mesmo, a Inquisição Protestante também existiu e eu vou te contar em detalhes no 4º e último vídeo da série, beleza? A Inquisição Espanhola foi criada em 1478 para a detecção de hereges, embora seu verdadeiro propósito permanece um tanto obscuro. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história da Espanha, que durou mais de 350 anos. Foi uma época de censura severa, de paranoia, de tortura sob os autos de fé, tempos de perseguição geral e de mortes dos hereges. Em outras palavras, praticamente qualquer pessoa que deliberadamente não concordava com os princípios da Igreja Católica sofria essas perseguições, essas mortes. Sob a ótica de estudiosos e pesquisadores daquele período e posteriores também, a Inquisição Espanhola superou em todos os quesitos a Inquisição medieval. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas não são todas a mesma coisa? Não é tudo Inquisição? Eu lhe digo, não eram a mesma coisa. Como eu já disse no vídeo anterior, a Inquisição Católica ou medieval surgiu em Languedoc, na França, a partir de 1184, para combater os cátaros albigenses. Lembra da Cruzada Albigense? Pois então, já a espanhola, desse vídeo que eu estou falando, iniciou-se em 1478, ou seja, 294 anos depois da medieval, e durou até 1834. Na verdade, pessoal, ambas tinham os mesmos propósitos, combater as heresias, mas foram em épocas e lugares diferentes, beleza? Vamos seguir então aqui com a Inquisição Espanhola. O rei Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que eram casados, foram seus autores em 1478, com a aprovação do Papa Sisto IV. A Inquisição foi implementada completamente sob a autoridade real, composta por membros do clero e ordens seculares. Isso independentemente da Santa Sé. Foi direcionada principalmente na conversão dos judeus marranos e dos islâmicos ou mouriscos, desses ao cristianismo. Após intensas disputas religiosas, a Inquisição Espanhola desenvolveu-se em uma força de polícia secreta, trabalhando contra ameaças internas para o Estado. Durante a Semana Santa de 1478, foi descoberta em Sevilha uma conspiração de judeus. O rei Fernando pediu ao Papa que reavivasse a Inquisição na Espanha. Então o Papa enviou aos reis da Espanha, Fernando e Isabel, o documento em 19 de novembro de 1478, pelo qual conferia, ou dava plenos poderes a Fernando e Isabel para nomearem 2 ou 3 inquisitores ou inquisidores, arcebispos, bispos e outros dignatários eclesiásticos. Tais inquisidores ficaram encarregados de proceder contra os judeus batizados reincidentes, aqueles que voltavam para trás no judaísmo, e contra todos os demais culpados de apostasia, aqueles que deixavam de seguir a fé cristã, os dogmas da igreja, para voltar à sua crença original, os judeus e os muçulmanos. Então, a Inquisição, como uma corte religiosa, era operada por autoridades da Igreja Católica. Porém, se uma pessoa fosse considerada herege, a punição era entregue às autoridades seculares, entendeu? Pois a Igreja, entre aspas, não derramava sangue.
A tortura frequentemente era usada como modo de obter as confissões desejadas. O cavalete era um dos instrumentos de tortura mais utilizado naquele momento. A morte pelo garrote, o estrangulamento, era também usada para os arrependidos. Essas punições eram executadas publicamente durante os chamados autos de fé, que aconteciam uma vez por ano na maioria dos casos. Em muitas dessas vezes, algumas pessoas simplesmente acusavam outras por vingança ou para obter recompensas da coroa. Inclusive, a própria coroa espanhola beneficiava-se com a desapropriação dos bens desses hereges. A Inquisição foi também usada contra os primeiros focos do protestantismo, contra a disseminação das ideias de Erasmo de Roterdã, você já ouviu falar, contra o iluminismo e, no século XVIII, contra o enciclopedismo. Apesar das ações das outras inquisições europeias contra a bruxaria, as bruxas não eram o principal foco da Inquisição espanhola. As acusadas de bruxaria eram normalmente qualificadas como loucas. Durante o governo de Napoleão Bonaparte, os perseguidos pela Inquisição tiveram um pouco de sossego na Espanha, porém, ela voltou com mais força ainda quando Fernando VII subiu ao trono. O professor Caetano foi morto no garrote em Valência, no dia 31 de julho de 1826. Ele foi a última pessoa morta pela Inquisição Espanhola. Em 1834, foi finalmente abolida. A Inquisição também foi instalada na América Espanhola com tribunais no México, Peru, Colômbia, porém, foi abolida nesses países quando se tornaram independentes da Espanha. Pessoal, já estou finalizando esse vídeo, mas antes preciso falar de Tomás de Torquemada. Vocês certamente já ouviram falar desse inquisitor, não é mesmo? Não tem como falar da Inquisição Espanhola se não mencionarmos o nome de Torquemada. Ele nasceu em Valladolid, ou segundo outros, em Torquemada, no ano de 1420. Ele foi um religioso dominicano, exercendo por 22 anos o cargo de prior do convento de Santa Cruz, em Segóvia, na Espanha. Torquemada ficou sendo para muitos a personificação da intolerância religiosa, homem cruel de mãos cheias de sangue. Mas os historiadores modernos reconhecem exagero nessa maneira de conceituá-lo. Levando em conta o caráter pessoal de Torquemada, julgam que este religioso foi movido por sincero amor e verdadeira fé, cuja integridade lhe parecia comprometida pelos falsos cristãos. Daí o zelo e a energia com que executava suas atribuições. Em dada ocasião, foi levada ao Conselho Régio da Inquisição a proposta de se impor aos muçulmanos a conversão ao cristianismo ou o exílio. Torquemada opôs-se a essa medida, pois queria conservar o clássico princípio de que a conversão ao cristianismo não poderia ser conseguida através da violência. Por conseguinte, a Inquisição deveria restringir sua ação aos cristãos apóstatas. Estes sim, e somente estes, em virtude do seu batismo. Então, esses tinham um compromisso com a Igreja Católica. E não para todos de uma forma geral, por qualquer motivo. Então, Torquemada, como se vê, apesar das inúmeras sentenças de morte, pode-se dizer que ele não perdeu o bom senso nesse ponto, neste quesito. Ele cumpriu sua missão com zelo enquanto inquisidor. Tomás de Torquemada faleceu em 16 de nove de 1498, aos 78 anos. Bom, pessoal, eu estou encerrando esse vídeo concluindo que a Inquisição Espanhola começou, como eu disse, em 1478, durou até 1834. Então, em seu auge, no século XVI e XVII, estima-se que a Inquisição Espanhola matou algo em torno de 40 a 50 mil pessoas, direta ou indiretamente, entre mulheres, homens e crianças.
Ressalto aqui que há controvérsias em relação aos modus operandi da Inquisição Espanhola e também, pessoal, quanto ao número exato de mortos. E certamente alguém poderá fazer uma comparação dos números de mortos pela Inquisição com o de vítimas de regimes totalitários de Stalin, né, na União Soviética e do nazismo alemão de Adolf Hitler. Se formos partir deste entendimento, então podemos dizer que a Inquisição não foi nada. Não podemos julgar os fatos históricos sem antes considerar a época em que eles aconteceram, bem como os costumes e a cultura desses povos. Não podemos, no entanto, minimizar ou, pior que isso, negar o terror que foi a Inquisição Espanhola. Pessoal, se vocês quiserem que eu grave um vídeo com um tema que vocês gostam, deixe sua sugestão e eu vou fazer questão de gravar para vocês, beleza? No próximo vídeo falarei sobre a Inquisição Portuguesa e, por fim, como eu já disse, falarei sobre a Inquisição Protestante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal no Toy História e deixe seu like e o seu comentário. A você, meu muito obrigado!